lógica, né? E, como a nossa colega falou ali na frente, eu também terminei o meu doutorado e fiz o meu doutorado analisando o desenvolvimento profissional docente e usei bastante Leontiev, né? E o que me chama bastante atenção em Leontiev, quando eu discuti a questão do desenvolvimento profissional, é a relação que ele estabelece entre sentido e significação social, que eu interpreto como uma leitura da alienação, de uma possibilidade de alienação docente, no caso da ruptura entre sentido e significação social. Então, me veio essa pergunta, porque eu vi que o senhor falou em alienação como, na minha maneira de ver, uma categoria muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, se possível, agora ou depois, dessa sua compreensão, exatamente dessa relação entre sentido e significação social de Leontiev. Eu não sei por que você acrescenta a palavra significado social, porque o que Leontiev fala é sentido pessoal e significado. São as palavras no desenvolvimento do psiquismo, se não me engano, ele fala em significação social. Bueno, claro, porque o significado sempre está estruturado em uma estrutura social. ¿Comprenden? Mas no significación social en el sentido de significación dos eventos. Aliás, porque Leontiev tiene una visión do social como mundo externo, no como mundo institucionalizado. O sea, el concepto de institución no entra en la psicología soviética, porque institución era dominio de un partido, no de científico. ¿Comprende? ¿Tú sabes qué acontece acá? Yo me lembro, yo fui muy amigo de Silvia Lani. Inclusive llegué aquí primera vez a Brasil convidado por él a PUC de San Pablo. Y esa estela histórica de mi relacionamiento sigue por lá. Y ella era apasionada por la obra de Leontiev porque le permitía algo que le interesaba mucho, una crítica a la forma como la psicología se relacionaba con el trabajo en Brasil. Yo pienso que era una forma útil de usar a Leontiev, ¿verdad? Ahora, es muy engraçado que Leontiev entra no Brasil antes que Vygotsky. Y entra siendo una figura secundaria en la historia de la psicología soviética, porque Leontiev defiende su doctorado en 1940. Vygotsky era doctor en el 25, Rubinstein era doctor en el 33, Ananis era doctor en el 34. Ananis, por ejemplo, a Miasichev. Ninguém conhece a Miasichev. Foi o primeiro psicólogo soviético que fez uma crítica às instituições socialistas, ainda em 1962. E já tem trabalhos dele em 1957 criticando as instituições. Leontiev foi um experimentalista. Leontiev nunca fez trabalho de campo dentro de um espaço social como tal. Leontiev foi um estudioso das funções psíquicas. Então, a categoria, olha como ele define a categoria, sentido pessoal. Até a última obra de Leontiev, onde ele tem uma flexibilidade com o conceito, porque ele compreendeu que estava em um beco sem saída. Leontiev definia o sentido pessoal como a relação entre o fim e o objetivo da atividade, em termos da atividade, não em termos psicológicos, o sentido pessoal. E no final, ele diz, na obra final, essa atividade de consciência, personalidade, que o sentido pessoal é a relação entre motivos. O sea, está tentando dar um caráter psicológico a esse conceito. É impressionante que ele não cite a Vygotsky, que falou do sentido na década do 30, no ano 33, 34, que não cite a Vygotsky. Pero bom, isso é problema de Leontiev e da história. Ahora, você sabe con qué tenemos que tener cuidado. El pensamiento humano tiene dos formas de ser continuado, como mito y como historia. Yo pienso que Leontiev acá tiene un cuño de ser un pensador marxista y personas que tengan una identificación con un marxismo piensan que usando a Leontiev están siendo ideológicamente consecuentes. Yo pienso que eso es un error y que es más un mito que una realidad. Por eso no te convido a que tú acompañes lo que yo estoy falando. Te convido a que leas a Leontiev en profundidad, ¿verdad? Porque a veces en las instituciones académicas tenemos muchas posturas que no tienen lectura por detrás. Ten
una memoria que va circulando institucionalmente y va creando suas verdades. Y llega un momento que naturalizamos esas verdades. ¿Comprende? Então, isso que eu te falo. É bom que tu tengas ele, explora ele, como eu falei para a colega. Eu nunca pretendo, com meus posicionamentos, eliminar os teus. Agora, eu te creo fantasmas para você um pouco se sentir incômoda dentro de teu posicionamento, porque eu tenho meus fantasmas nos meus permanentemente. E eu sou um cara que epistemológicamente sou bastante contrário a usar o saber como sistema verdadeiro. O saber es un sistema de inteligibilidades, sin caer en ningún relativismo nihilista, un sistema de inteligibilidades que abre caminos sobre realidades que no son humanas y que nos permiten nuevas prácticas. No caso de las subjetividades, sobre realidades humanas, porque no estamos muy longe de dominar o mundo das realidades humanas também. Então, não, isso é exatamente, né, por isso que eu estou aqui, né? Exatamente para tentar realmente aprofundar. Agora, me interessa muito essa crítica, e eu gostaria de saber se essa sua posição sobre Leontiev, sobre essas teorias, estão escritas em algum dos nesse livros. livro aqui, tem 2 capítulos, praticamente, que são as críticas. E tem uma coisa muito importante, porque aí vem do professor dois dos discípulos próximos de Leontiev que se viraram e fizeram uma crítica profunda a ele no final da vida deles. Foram Sinchenko, Vladimir Petrovich y Vasil Vasilievich Davidov, que está identificado con la teoría desenvolvimental, que es muy común aquí en Brasil. Porém, o último Davidov, que está ahí porque desafortunadamente las traducciones del ruso fluyen poco en Occidente. Y Occidente opera con sus mitos, porque se siente cómodo dentro de su mitología, pero no apenas por eso, porque las mitologías crean sistemas de intereses y grupos de poder. Si yo llego aquí a Brasilia como estudioso de la Unión Soviética y aquí extiendo que Leontiev es o máximo y la teoría de actividad, etc., llega un momento que tengo un espacio de acreditar en eso. Es una confiabilidad que es un dos mitos en que las realidades humanas se constituyen. Pero lo peor dos mitos es que rompen el pensamiento, no permiten pensar. Es uma apropriação direta, mecânica. Temos muita obra de Leontiev, muita, que não está traduzida ao português, que não está traduzida ao inglês. Então, se conhecem os autores por construções de terceiros. Isso sempre é grave. Obrigada. Precisa, lo que a veces es difícil. A mí me dio risa porque en un artículo mío reciente en inglés, yo hice una traducción de Dewey, do espanhol para o inglês. E o revisor me falou que não, que Dewey é um autor original em inglês. Isso me molestou tanto pelo colonialismo que ainda domina, embora que ele não estivesse desacertado. Vou falar por quê. E eu le falei, olha, vocês usam um Vygotsky com múltiples errores de tradução. Por que não aprendem russo para citar o original? Foi minha resposta, uma resposta forte. Mas aí o editor me falou que já o artigo estava quase aceito, para que fazer um problema disso? Então eu fui a procurar, porque é muito fácil os clássicos procurar em inglês, você coloca no Google e os livros estão completos. Procurei a cita em inglês. Realmente o espírito era muito semelhante, mas a cita era diferente. Ok. Eu acho que temos mais alguma questão? Lá atrás? Okay. Aqui na frente, faz favor. Eu estou criando um problema aqui, hein, professor? Por quê? Porque no programa não está aqui, mas tem um professor que é adepto ferrenho da teoria da atividade. Que pena que não está, né? Mas vamos fazer questão depois de levar. Como eu coloquei para a colega, eu só estou gerando fantasma. Isso. Não estou impondo uma posição. Eu não gosto de impor posições. Mas essa observação do professor ajudou muito da relevância dessa adesão a uma ortodoxia, porque foi o único autor que se aproximou e falta aprofundar, realmente falta ler os clássicos, né? Aqui, Patrícia, que tem uma questão.
Aqui tem Não, uma quem colega. é? Ali na frente. Isso, Sim. não conheço. Pode se apresentar, por favor. Sim, meu nome é Jéssica, eu sou aluna de mestrado da UFPR na linha de educação, trabalho e produção de subjetividade. Eu vi que você falou sobre a obra do Vygotsky, de Psicologia da Arte, e a minha tese está ligada a esse tema, e eu ainda estou perdida. Separa pouquinho o microfone da boca para te ouvir melhor, pois é. Tá. Pouco. Ou o problema é que eu tenho do ouvido, pode ser qualquer das duas coisas, mas para te ouvir melhor. Sim, e o projeto da minha tese está ligado ao tema da arte. E eu queria saber como você pensa, enfim, né, já que você falou bem claramente da forma como você enxerga ontologicamente a subjetividade, né, nesse processo simbólico e emocional, né, inseparável, eu queria saber como é que você pensa a relação disso com a arte, de uma forma geral, o que vem Olha, na para sua mí cabeça. arte es una producción subjetiva por excelencia, donde imaginación... Ahora, el problema, y es lo que voy a entrar después, la cuestión que yo tengo tratado con mi proposta, que eu tentado com minha proposta é eliminar a taxonomia de conceitos da psicologia, a fragmentação. Emoção, pensamento, motivação, imaginação. Olha, uma configuração subjetiva é a possibilidade de uma integração funcional de desdobramentos, onde a emoção não aparece separada do simbólico, portanto, ela está inserida na produção intelectual em essa área. Mas quando uma produção intelectual está configurada subjetivamente por sentidos subjetivos múltiples que dão um engajamento com o que o sujeito está fazendo, a imaginação é parte inseparável, é intrínseca do processo. A imaginação não existe flotando, a imaginação é uma qualidade da expressão humana. Uma qualidade que se dá quando a expressão humana não é um acto isolado, quando está configurada em um espaço de vida da pessoa. Psicologia da Arte em Vygotsky é um livro genial, porque foi escrito quando Vygotsky tinha entre 17 e 20 anos, 21. Era um Vygotsky limpio de censura, ¿verdad? Porque en 1928, cuando Vygotsky estaba preparando a conferencia Psicología da Vontade, Kornilov, que era el jefe del laboratorio y en aquel momento a figura más emblemática de lo que era psicología marxista, lo llamó y le falou que se estaba separando do caminho do marxismo. Entonces esas cosas afectan a manera como un autor se coloca. Más que yo pienso que Vygotsky era un hombre muy honesto, mas no era o más valiente dos valientes. O sea, Vygotsky vivía muy presionado por esa cuestión do marxismo. Porém, en psicología da arte, Vygotsky tiene expresiones que son fantásticas y que después él no continuó. Porque entre 1927 y 31, todos los temas que fueron centrales a psicologia da arte, emoção, imaginação, criação, sujeito que crea, todo eso desapareció do pensamento dele. Cuando él se refiere a funciones psíquicas superiores, ni a emoción, ni a imaginación, ni a fantasía están coladas ahí. Posteriormente a retoma en 1932 con un fantástico artigo que se llamó Hacia o estudio da creatividade dos artistas. Retoma dos artistas que están las obras completas escolhidas en inglés, pero no está en español. Ahí él retoma a importância do caráter gerador das emoções para a produção do artista. Mas ele diz uma coisa muito importante: as emoções se desdobram e novas funções psíquicas aparecem. Portanto, a emoção não é um subproduto, é essencial, é geradora. É um artigo interessante. E em psicologia da arte, um homem tão novo estava impressionado por Freud, porque ele e Luria fizeram o prólogo à edição de Além do Princípio de Placer em russo. Freud le gerava imaginação, porque ele dizia, Freud tem uma capacidade de imaginar fabulosa. Mas mesmo estando influenciado por Freud, ele diz, entre consciente e inconsciente não pode existir uma parede. Ele rompe a ideia de Freud como entidade e vê como um mundo
subjetivo, ele não fala de subjetividade, é um mundo fluido, onde conscientemente se producen efectos colaterais que se organizan de forma inconsciente en nós y como eso fluye en dos mãos. Ese tema yo lo retomo en las configuraciones subjetivas, porque una configuración subjetiva no es consciente. O sea, no es que a conciencia, no es que nuestras representaciones, nuestras intenciones no tengan también un efecto en la subjetividad. Claro que lo tienen. Porque toda acción, toda reflexión, toda experiencia humana es una nueva fuente de sentidos subjetivos que pueden mudar a configuración original en un espacio de relación. Por eso donde no existe amor, en un momento existe amor. Por eso donde existe una reacción de rejección a otro, en un momento existe a mudanza y se le atribuye a otro. Por eso es que el propio Freud decía, quien quiera ser terapeuta no puede pensar en ter aprobación de todos. Es mejor para eso ser artista. ¿Por qué? Porque un educador, un terapeuta, es un cara que gera desafíos para el otro. Y vivir un desafío es un proceso tensionante. Es precisamente un proceso de crecimiento. Pienso que crecemos en los desafíos. Pues siempre nos gusta hablar de contradicciones, pero somos intolerantes a contradicción cuando ela emerge. Queremos ter um caminho plano, facilitador. Ótimo. Temos mais alguma questão aqui na frente? Ali, Martem, uma questão. Acho que daí é a última, né? Porque ficamos sem intervalo para o café. Quer um cafezinho, professor? É sempre bem-vindo. Vamos buscar um cafezinho. É? Eu penso que já vamos fechar. Incluso podemos, eu penso que hacemos um bem comum, porque também estar encaramado aqui falando, tenho que considerar um próximo. Um bem comum, quizás saímos 10 para 12, Sim. um tempinho mais. Porque eu lhe falo honestamente, para mim ter um tempinho depois de almoço, a minha idade é uma coisa tremenda, um tempinho de relaxar, de sair do papo, depois voltar. 10 para 12. Está bem. Um pouquinho. Não passa nada. Sim, quem? Martem. Então, bom dia. E o cafezinho Pode prometido? ficar em pé. Isso. Está aqui. Então, bom dia. Queria agradecer a sua dedicada presença aqui na Universidade Tecnológica. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa diferença entre a subjetividade individual e a coletiva, e se essa integração entre razão, emoção, sentimentos, ela está movida dentro de um monismo ou se separa desse processo, né? Se existe também um pouco de Spinoza, né, nessa captura dessa integração. Olha, eu penso que Spinoza influenciou mais a Vygotsky que a mim, porque Spinoza não entra no mérito do simbólico em seu tratamento da emocionalidade. Mas você colocou algo no início. Já. Entre o individual e o coletivo. Realmente o social não se esgota, o conceito de social valendo coletivo. O sea, primero que tras esa discusión fue Moscovici, precisamente cuando él rompe con el concepto de representación colectiva de Durkheim. Porque evidentemente nosotros podemos tener un colectivo aquí que está entramado en un sistema de relaciones, mas tenemos un cosmos simbólico que está atravesando nuestras formas de producirnos y de producir. Muy obrigado. Individualmente, ya cuando el café es tanto así, no es bom. É que nós gostamos de café mais concentrado. Então, a teoria da subjetividade precisamente pretende deconstruir essa separação tradicional que a psicologia tem usado com seus conceitos. Que, na verdade, a psicologia não tem nem consciência teórica desses conceitos. Eu lembro quando eu terminei de estudar psicologia, que a mí me preguntaban personalidades, yo recitaba personalidades para Freud, para Maslow, para Rollo May, mas me preguntaban, no para esa gente, ¿qué cosa es un concepto? Era lo peor que me podían preguntar, porque a los psicólogos no se nos forma para construir y pensar o valor heurístico dos conceptos, se nos forma para encaixar conceptos dentro de sistemas teóricos diversos. Entonces, como você colocou, eu sinto que sentir
imaginar, pensar, se contradecir, es una configuración que le da unidade a un montón de procesos psicológicos en un momento concreto de un acto ejecutivo o relacional. E por eso procuro cuál puede ser a unidade que me permite explicar. Oye, por la tarde te voy a pedir que no te... Me parece que esto es un interrogatorio. Esa luz que você tem atrás me está encandilando. Ven para acá, si tem posto de sobra aqui. Então, isso realmente é um objetivo da teoria da subjetividade. Por isso, essa unidade la busco na integração inseparável do simbólico e do emocional. Por exemplo, o Cassirer, ele tem sobre o simbólico uma riqueza tão grande que a psicologia nunca se apropriou e que incluso os pensadores críticos não se apropriam de Cassirer porque é um discípulo, ele é kantiano, mas é o pensamento de Kant levado a outro lugar e a outro momento. Penso que na filosofia ninguém tem tratado o tema do simbólico como Cassirer. Você não lo vê citado. É como se o filósofo passara de moda. O pensamento filosófico nunca passa de moda. Inclusive, Merleau-Ponty tem uma expressão em seu livro fantástica, em seu livro Signos. Parece mentira que depois de 4 décadas de fenomenologia, ninguém sepa dizer direto que coisa é a fenomenologia. O Merleau-Ponty. Eu gosto de falar para meus alunos que a filosofia são bichos de 7 cabeças, verdade? Porque quando falamos de fenomenologia, mas de quem estamos falando? Estamos falando de Husserl, mas em que momento de Husserl? Estamos falando de Merleau-Ponty, de Heidegger, de Sartre. São desdobramentos da família fenomenológica, verdade? Eu particularmente gosto muito de Merleau-Ponty, precisamente porque trouxe a dimensão do corpo, verdade? E eu penso que somos sujeitos encorpados, não somos sujeitos abstractos, verdade? E quando você lê Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty, embora que ele não use o termo, o que ele nos está apresentando é a percepção como configurada em uma subjetividade que transcende lo perceptual. Então, os filósofos têm muitas leituras, os psicólogos também, por isso vocês veem que eu faço minha crítica, mas sempre é uma crítica ponderada, porque você pode ver em uma leitura o que eu não consegui ver. Ou seja, eu estou centrado em meu eixo, em meu foco. Eu dialogo com os autores desde meu eixo do pensamento, mas não le pongo uma cruz a nenhum autor. ¿Verdad? No le pongo uma cruz. Então, essa é uma pretensão. Integrar e podermos fazer da dimensão subjetiva uma área de todas as ciências humanas, porque eu não consigo a educação, a sociologia, sem a subjetividade. Só que a subjetividade se usava como termo de forma dispersa, de forma não precisa, verdade? Sem teoria por trás. Se usava como um pano de fundo. O sea, a veces a subjetividad en algunos pensadores, me lembro el concepto de virus en la medicina. O sea, lo que no podemos explicar en nuestro núcleo está en esa área que le llamamos subjetividad, que siempre es difusa, referido a un mundo interior opaco, y entonces no avanzamos con el concepto. Ok, Martim? Isso. Mais alguém tem alguma questão? Vamos anunciar o livro do professor? Sim, se van a colocar a venda aí na saída alguns livros últimos. Mío e de minha equipe, porque tem um que Albertina é primeira autora. Gostaria que los leyeran. Ótimo. Mais alguma questão? Perguntas ou comentários? Isso. Não, comentários é que está ótimo. É um prazer estar aqui com o professor Fernando Gonzalez Rey nos visitando em Curitiba. Seja muito bem-vindo. Não sei se o senhor quer trabalhar agora esse conceito da Perishvania, não sei falar em russo. Perishvania. Ou deixar para depois, professor? Acho que poderia deixar para depois. Não, porque todavía, ainda temos uns minutos que a pergunta para esclarecer Perishvania. Então, tá bem. Entrar de cheio na minha proposta de conceito e sua ensamblagem dentro da proposta teórica. Então, para o momento, seria isso. Obrigada. Ótimo. Olha, na verdade,
se você analisa os últimos conceitos de Vygotsky, se você analizam os últimos conceitos de Vygotsky, são conceitos que estão feitos a carreira. Vygotsky não consegue acabar esses conceitos. Todos adolecem de pouca terminação. Por exemplo, inacreditável como um conceito tão importante como sentido, literalmente, tem 8 parágrafos na obra de Vygotsky. 6 deles em pensamento e palavra, verdade? E, además, ele é ambíguo, porque ele diz, é o sentido da palavra, mas na base do sentido também está a personalidade. Então, se vê que ele está transitando, que ele está em um momento de uma nova representação teórica, mas ele é incapaz ainda de relacionar os conceitos, primeiro com um acabado dos próprios conceitos e depois dos conceitos entre si. E Pirishivani está en esa orden, porque Pirishivani foi um conceito que ele usa em psicologia da arte. Mas em psicologia da arte, Pirishivani aparece muito mais como a vivência emocional relacionada com a criação artística. Inclusive, Bolshoi é fantástica, porque Bolshoi toma o conceito de Pirishivani e diz, Pirishivani é um sistema motivado que integra necesidades, aspirações, projetos, é um núcleo central de expressão motivada do homem em uma área de vida. E depois diz algo fundamental, a Pirishivani é uma necessidade em si mesma. Ou seja, o homem gera estados que actuar em consequência com eles são um fim em si mesmo, não está actuando para um outro propósito. Mas Vygotsky retoma Pirishivani em A Crise dos 7 anos, que é um trabalho já da etapa final de sua vida. E então aí a Pirishivani não aparece apenas com essa conotação de ser uma experiência emocional. Pirishivani aparece como um estado do sujeito que marca a forma em que ele consigue vivir uma experiência externa. Por eso el concepto de Pirishivani en ese momento da obra de Vygotsky va muito unido à situação social do desenvolvimento. Diz Vygotsky, quando uma situação social se torna uma situação social de desenvolvimento, quando ela gera Pirishivanis que permitem um passo al frente do estudante. Porém, realmente quando ele diz a Pirishivani é a união da influência externa com a personalidade, ele cai em algumas contradições, porque por outra parte ele diz, a Pirishivani refracta a influência externa. Então, se é algo que refracta, não se forma junto, é algo que antecede. Porque não apenas Vygotsky, Bakhtin usou o conceito de refracção também. Os autores soviéticos usaram o conceito de refracção para fugir do mecanismo do conceito de reflexo. Porém, não se resolve o problema, porque refractar implica um movimento no fenômeno, mas não implica um novo fenômeno. E a Pirishivani é um fenômeno novo em relação à influência externa. Mas Vygotsky não tem tempo a dirimir esse dilema. Então termina haciendo uma relação que Bolshoi critica profundamente entre que a Pirishivani tinha a ver com a capacidade de generalização da criança. E então cai em uma explicação cognitiva da gênesis de um fenômeno que é essencialmente social. Esse é um livro de Bolshoi, que agora se está analisando, traduzido em inglês, que é um livro fantástico. A personalidade e seu desenvolvimento na idade infantil. Então, de Pirishivani, tem um número do 2016, que eu tenho um artigo de Mind, Culture and Activity, que estão os autores que estão trabalhando hoje Pirishivani. Você vai ver que eu tenho um olhar crítico, porque eu penso que nós temos que tomar a Vygotsky para ir além de Vygotsky. Então, tem autores que fazem falar a Vygotsky. Então, tem muita coisa que se diz de Pirishivani que não está em Vygotsky. Então, você quando toma um conceito e lo quiere desenvolver, diga, eu parto de Vygotsky, mas em minha interpretação eu vou além. Eu creio que Pirishivani tem um valor para isto. Agora, não coloque coisas que não estão em Vygotsky, usando a Vygotsky. Então, é um termo que eu penso que é um termo útil
como termo de transição. É um termo útil para desmontar, de construir a ideia de que o psiquismo humano está determinado linealmente pelas influências externas. Mas é um termo que em Vygotsky foi profundamente inacabado. Lembrem que Vygotsky morre com 36 anos. Então queremos colocar Vygotsky, também vir um mito vygotskiano, que se chama o boom de Vygotsky. Vygotsky não teve explanações para todo. Ninguém tem explanações para todo, explicações para todo. Agora, é um tema que está tendo utilidade hoje no mundo ocidental. Por quê? Porque é um tema que trouxe à tona a questão do afetivo no desenvolvimento e na aprendizagem. Porque, paradoxalmente, os conceitos para expressar a afectividade humana casi nunca se relacionaban con la cultura. Era como si una cosa fuesen los afectos situados no individuo y otra cosa fuese la cultura. Es un problema complicado, porque no propio Freud, o complexo do Édipo, evidentemente traza cultura, mas traza cultura es un esquema demasiado fechado, demasiado universal. Y después, claro, Lacan avanza, pero cae en el otro extremo, inconsciente como estructura del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el lenguaje fue a época que a lenguaje, después de la lingüística moderna, todo era lenguaje. Y es cierto que teve grandes conquistas a través del lenguaje. Por ejemplo, cuando Wittgenstein fala dos jogos da linguagem como significados que están para além da própria fala e da intencionalidade, e como se multiplica a capacidade significativa da produção da linguagem, é uma coisa interessantíssima. Só que isso não é apenas um processo da linguagem. Então, o problema que eu penso que as ciências humanas têm tido é o reducionismo, querer buscar categorias que de forma universal nos van a explicar todo. Eu não sei se vocês conhecem um livro de Schotier, que é um dos grandes autores construtivistas, é um cara muito capaz, que vale a pena ler, porque é um cara que nos enriquece a imaginação, Realidades Conversacionais. É um livro interessante. John Schotier, S-H-O-T-T-E-R, John Schotier, que é um dos grandes fundadores do construcionismo. Então, o problema sí, claro que existen realidades conversacionais, mas a conversación no esgota as realidades humanas, está longe disso. Bem, que vocês acham? Estamos em tempo? Está bem. Eu acho que deixamos as demais questões para a parte da tarde, né? E vamos agora. 2 horas. Às 2 horas em ponto a gente começa. Eu sempre que comienzo, porque depois que a gente sai daqui, a gente reflete, abro com questões que vocês queiram trazer para a discussão. E aí entramos no novo tema. Vale? Guardar as questões, então, para a parte da tarde. Obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Gente, muito obrigado a todos e a gente se vê de tarde. Não comam muito pesado. Não comam muita carne vermelha, que o intelecto é inversamente proporcional ao estômago.